Bom dia, boa tarde, boa noite. Galerinha, bem-vinda a mais um podcast do Redação com Maia. Hoje, com um convidado muito importante. É um cara aí que eu conheço há um tempinho. E vocês vão estar ouvindo ele aí. E com vocês, o famigerado Arthur Domini. Opa, bom dia, boa tarde, boa noite. Sou o Domini. Meu nome é Arthur, né? Mas muitos me conhecem como Domini. Conheci o Isaac aí na escola onde eu estudo hoje. Ele abandonou nós, né? Carente, Mas gente. seguimos firme na amizade. Um grande amigo que eu ganhei da escola. E bora. Então vamos lá. Domini, o que eu quero que você faça aqui hoje? Antes de mais nada, fique tranquilo, tá? É uma entrevista simples, é um podcast aqui para falar sobre escola, para falar sobre planos do futuro e coisas do tipo. Fechou. A primeira coisa que eu quero te perguntar é: você tem algum plano para o futuro depois que você terminar a escola? O senhor diz: terminei a escola, vou fazer isso ou algo a longo prazo? Terminei a escola, vou fazer isso. Ah, cara, se eu já não tiver ingressado numa boa faculdade, eu vou estudar mais para que eu consiga. É a primeira coisa a se fazer quando eu terminar a escola. Então você pensa em fazer faculdade. Opa, sem dúvida alguma. Tem algum curso em mente? Definido já, direito. Direito? Sim. Sabe qual área você quer atuar? Ah, cara, eu acho a área tributária muito legal, mas meu pai também é não, advogado empresarial. Eu sempre vi ele trabalhando, eu sempre gostei muito da área empresarial. Uhum. Mas assim, o que você conhece de direito é por conta do seu pai, certo? Não somente. Claro que eu despertei esse interesse por causa do meu pai, que eu sempre vi ele trabalhando, mas eu sempre fui muito fissurado numa série chamada Suits. Hum. Só de advogado, é só disso. Aí eu sempre gostei muito, sempre me interessei, sempre tô vendo notícias sobre, lendo sobre. Ah, então foi isso assim, desde sempre você quis por conta desses dois fatores, seu pai e essa série. É isso aí, por consequência, eu tenho muitos tios que são advogados e sempre acaba influenciando, sempre vou ter algum gancho de algum lugar. Algum gancho assim? Então, tipo assim, sempre você foi vendo pessoas e você achava interessante essas pessoas Isso, serem do direito e tudo mais. isso mesmo. Ah, interessante. Ó, eu acho, tipo assim, hoje, né, de tantos alunos que eu tenho, eu acho um curso muito padrão, mas você é um dos caras que eu vejo muito com esse perfil, assim, de advogado. E eu também tenho uma coisa, mano, que toda vez que tá acontecendo uma situação, um exemplo, vai, um professor tirou um aluno de sala injustamente, eu vou lá e contesto, fico reclamando, ou, sei lá, uma situação desse tipo, assim. Ah, Você... eu sei bem disso aí, porque você é um cara que. Ó, pra quem não sabe, vou aqui explanar um pouco o Domini. Eu dou aula pro Domini desde o oitavo ano. Eu dei aula metade do oitavo. Depois a professora retornou, teve uma troca aí de professores. Eu voltei a dar aula pro Domini no nono. Só que o que acontece? Você vê esse carinha aí, todo tranquilão, numa boa. O contexto que eu conheci o Domini. Eu entrei na escola, me disseram que eram 3/8, né? De manhã. E disseram que teve uma troca de alunos de sala. Por que que teve uma troca de alunos de sala? Eu vou falar, se eu tiver errado, você me corrija. Hum, É, alguém abaixou a calça de alguém. E aí tiveram que trocar os caras de sala que eles estavam causando muito. Foi isso mesmo? então, no oitavo ano, não, eu já vinha do sétimo ano, eu sempre era de uma sala que era, mano, era todos os amigos juntos, mano, não tinha um na outra, era todo mundo junto, Hum. era só zoeira. Aí chegou no oitavo, mano, um amigo meu foi no meu ouvido e falou: vai lá e abaixa o short de ciclano. Fui lá. Aí, meu, o cara dedurou pra inspetora, aí deu ruim. Aí tiveram que trocar todo mundo de sala. Só eu. Só você? Não trocaram, meus pais me trocaram. Ah, então falaram Acho que assim, ele deu uma ó. advertência. Uma advertência e a solução foi trocar você de sala. Foi. Ah, então acho válido, até porque, pra quem não sabe, acho que se eu tivesse um recorde de aluno que eu botei pra fora, você estaria ali no top 3 assim. Ah, ah, Atrás do Gabriel, assim, porque olha. é. Tipo assim, ó, vocês são bons alunos, não posso negar. Mas qual que foi a minha experiência? Pra mim, vocês me treinaram pra vida. Que antes de dar aula pra você, eu dei aula só de sexto a nono ano.
Ah, então era outra E- pegada. Então, tipo assim, era outra pegada e o colégio era outra pegada. Quando eu conheci vocês, eu, particularmente, olhando pra mim, pensei, eu acho que eu não dou conta. Porque, Uhum. assim, esse espírito de justiça do Arthur é muito. Não, mas e tal coisa, e tá errado, e isso e aquilo. E a sua sala no nono e no oitavo era uma sala muito, tipo assim, da guerreira das coisas. Então Essa era. eu fui aprendendo a lidar com vocês até o ponto que eu me apeguei de fato, né? Foi uma sala muito bacana. Passamos muitas experiências juntos. E o Domini, por que ele tá aqui nessa entrevista hoje? Porque ele foi um cara que a gente passava muito tempo em sala e até mesmo fora de sala. Então, o que que aconteceu? A gente foi se conhecendo, assim. Espera só um segundo, Domini. Faça um pause na nossa entrevista aqui. Diga, meu bem. Ah, beleza. Ali você vai pegar um negócio aqui na sala. De boa. Então, tipo assim, o Domini, ele foi o cara que a gente foi se falando pela vida, porque a gente pegava o mesmo caminho pra ir embora. Que eu pegava em um ponto que eu nem sabia que existia, ele que me falou, e ele morava próximo ali. E ele era um cara muito bacana de se conversar, mesmo sendo muito chato às vezes, Hum. porque eu pensa num cara que só reclamava da vida. Meu Deus do céu. Juro pra você, você fala assim, ah, não reclamava não, reclamava. Tudo não tava bom, todo mundo era injusto com ele, ficava Era. bravo, e não sei o quê. E eu rachava o bico com isso. Que ninguém nunca tava certo perante o Domini, só ele. Sempre. Mas e aí, Domini? Tipo assim, você tá agora no segundo médio, certo? Certo. Você já titubeou acerca dessa decisão? Assim, tipo de, ah, eu acho que às vezes não pode ser direito. Ah, se eu cogito em não ser isso? É, tipo, ah, eu duvidei. Cara, difícil, hein? Nunca tive esse pensamento, mano. Nunca duvidou? Nunca, porque eu sei que eu tenho potencial para conseguir virar um advogado bom. Eu tenho muito apoio dos meus pais. Isso Então é eu bom. sempre, muita gente fala, ah, você tem cara de advogado, ah, você tem cara disso. Aí isso só me inspira mais a ser. Ah, isso é bom, pô, porque pensa assim, que nem eu, por exemplo, diferente de você, eu fui saber o que eu queria no terceiro médio. Uhum. E mesmo assim eu ainda demorei, porque eu falei, ah, eu quero ser professor, mas vou ver aí o que a vida me espera. Então eu trabalhei um ano ainda fora da área, e mesmo assim, eu. No final de tudo, eu falei, ah, eu tenho que ser professor. E em alguns momentos eu ainda olho e falo, não sei se é isso. Mas, pelo lado bom, você tem muito isso. Você tem jeito, você tem cara e você tem ambição de professor, de advogado. Então, mano, eu já pensei em segundas opções, né? Quando eu era pequeno, quando eu viajava, toda vez que eu viajava, eu ia na cabine do piloto. Ah, Lá tirar foto, ver como que é. Eu sempre gostei desde pequenininho de ser piloto de avião. Eu acho que seria algo que eu tentaria ser. piloto de avião. Mas, oi? É, Piloto de piloto de avião. avião ou algo nesse meio. Engenharia aeronáutica, É coisa uma, assim. é uma coisa mais difícil que advogado. Bem mais difícil, sim. Mas eu sempre achei muito legal. Ou também, eu acho que eu levaria mais como um hobby, mas que um dia eu pudesse fazer uma renda extra, mas eu gosto muito de treinar. Eu gostaria muito de fazer, sei lá, uma nutrição, educação física, No- mas mais por hobby. Claro que eu poderia fazer como isso como uma renda, mas eu acho que eu faria mais por hobby. Ah, mas olha assim, eu olhando você hoje, eu acho que você daria bem nesse meio esportivo. Por quê? Porque eu acompanho aí suas redes, não só sua, mas de outras pessoas, e eu acho que você teria jeito para essa questão de esporte, nutrição, educação física, um personal trainer ali. Isso. Você pensa acerca disso? Ah, cara, só se realmente não der certo a faculdade de Direito, mano. Se eu fosse levar isso como uma profissão, no caso, a educação física. Só se não der certo mesmo. Ah, então para você, tipo assim, é direito e direito, assim. É direito, mas se tudo der errado, vou pra educação física. O que que seria dar errado para você, Domini? Diga aí. Ah, cara, desde pequeno, sempre almejei passar numa faculdade pública.
Boa. Muito que meu pai sempre falou, passar numa Unicamp, numa Unesp, numa USP. Meu pai sempre falava, sempre me influenciou. E eu sempre tive esse pensamento que eu vou passar, eu vou passar, eu vou passar, eu vou passar. Eu tenho tanto esse pensamento de que eu vou passar numa faculdade de direito que eu não consigo nem ficar dando brecha para pensar em outras, entendeu? Uhum. Então, Então eu sempre fui muito preso nisso. mas você tem, por exemplo, uma faculdade X, tipo, ó, eu quero entrar nessa faculdade. Você Ah, eu tem. tenho. Eu, desde pequenininho, eu sempre olhar. Meu pai sempre falava o seguinte para mim, sempre deu o seguinte exemplo. Ele trabalha em X escritório, meu pai. Ele perguntava para mim, quantos alunos, quantas pessoas no meu escritório você acha que fazem direito na USP? E eu falei, umas três. Ele falou, não, nenhuma, porque é bom de verdade, nem aqui tá. Que dá. Ele já trabalha num escritório bom. E nem os caras top estavam no bom. Que dá, se os caras top não estão nem no bom, eles estão no top top. Que daí eu seria um top top. Hum. Ah, Aí eu boa. sempre quis a USP por causa disso. Ah, então, sua meta, tipo assim, ano que vem é estudar pra passar na USP. Esse ano eu já quero me empenhar bem. Tem. Não estar habitolado nisso, mas eu já quero dar um passo à frente para Uhum. já deixar encaminhado para o ano que vem pegar firme, mais firme ainda. Mas assim, você olha na sua sala de aula hoje, seus colegas, você vê assim, provavelmente você conhece outras pessoas que querem fazer direito. Conhece mais alguém que quer fazer direito? Poucos, conheço. Não da minha sala eu não conheço. Mas do colégio que você estuda. Conheço. Você, assim, em comparação a eles, você acha que você, tipo assim, tá mais à frente, tá atrás, tem alguma coisa ainda pra melhorar? Olha, quem eu sei que quer fazer direito está no terceiro agora. Hum, Então acho que eles já estão um passo à frente por isso. Eles já estão no caminho, né? Estão na reta final. é. Mas se eu fosse comparar essa mesma pessoa do ano passado, que dá do segundo dela com o meu segundo de hoje, eu diria que eu estou um passo à frente. Porque eu vendo essa pessoa ano passado, muitas vezes eu não sou tão próximo assim dessa pessoa, mas vendo de fora, não parecia que ela se empenhava tanto quanto eu me empenho. Ah, é uma boa uma observação assim. Mas Uhum. eu vejo que você é dedicado. Às vezes Ah, você se sim. perde nas brincadeiras, mas. É. Às vezes eu me deixo me influenciar por uma brincadeira que tá tendo na sala, alguma coisa assim. Mas vamos lá. Vamos sair um pouco do quesito estudar. Eu quero que você me conte aí uma história boa da época de escola que você ainda tá. Vamos lá, deixa eu pegar um ano específico. Do seu nono ano aí, diga um dia bacana aí. Uma Calma, história. um dia bacana do quê? Uma zoeira Uma, que his- teve, um dia uma que eu aprendi história ruim. boa. Pode ser na minha aula, em outra aula. Cara, tem uma que é engraçada, mano. Hum. A gente tava na aula de matemática. Aí, beleza, né? Tava lá prestando atenção. Aí um amigo meu, o Pedro, chegou, tirou uma chave de fenda da bolsa. Nossa, eu sei que história é essa. Eu sei que eu falei com vocês. Diga. Aí, mano, eu olhei pra aquela chave de fenda, e olhei pra chave de fenda, fiquei pensando o que eu ia fazer, né? Aí eu olhei pro lado, que eu tava eu tava na última fileira pra direita. E na minha fileira da esquerda, o Pedro tava atrás de mim, mas na fileira da esquerda tava a mesa da Raíssa. A Raíssa acho que tava dormindo. Se eu não me engano, ela tava bobeando, não tava prestando atenção. Aí, mano, o Pedro deu a ideia, mano, que tal a gente desparafusar a mesa, prender a bolsa dela e parafusar de novo. Aí lá fui eu, né? Fui lá, tô lá coisando, só viro pro lado e vejo o professor olhando pra mim. Aí, mano, saiu eu e o Pedro. Mas foi muito engraçado a cena, mano. Tem até hoje uma foto que tiraram bem na hora que eu tô com a chave assim, olhando pro professor. Cara, esse dia foi demais. Nossa, vocês eram terríveis, cara. Eu lembro de um dia. Deixa eu ver. O que vocês fizeram? É que tem tantas histórias de vocês que eu tenho até No dia que medo. você foi entrar na sala, a gente ficou sentado na frente da porta pra você entrar. É, tem esse dia. Fiquei bravo, mas depois dei risada. Mas teve um dia muito engraçado, que foi o dia que todo mundo escondeu o sapato do Pedro, sem ele perceber. Foi. Foi tipo assim, foi de uma artimanha que eu nem sei de onde começou. Putz, eu não lembro também não, hein? E foi tipo assim, acho que vocês pegaram o sapato dele, e aí ele ficou perguntando, onde é que tá? Onde é que tá? Vocês falaram, eu não peguei, eu não peguei.
Do nada eu Hum. vejo esse sapato e eu falo, mano, eu tenho duas opções. Ou eu brigo com os caras, Ou finge que não vi. ou eu finjo que não vi. Aí eu fingi que não vi, nananana. Aí eu sei lá o que a gente combinou no olhar assim, que jogaram o sapato lá pra minha mesa. E deixamos lá. E ficamos. E dei aula e falei, Pedro, esquece o sapato, vamos ter aula, depois a gente vê isso aí. Isso. Eu sei que foi, acho que era dobradinho ou era uma só? Era dobradinha. O cara ficou tipo assim, papo de 2 horas sem sapato na aula. E a gente, tipo assim, matéria, exercício, matéria, exercício. E ele lá, E procurando. ele procurando, procurando, e a gente falando, mano, para com isso aí. Aí Presta acho, atenção. eu falei, presta atenção. Aí acho que no final da aula eu fiquei com dó. Aí eu falei, não, Pedro, tá aqui comigo e tudo mais. Aí ele, ô, mancada, hein? Não, vocês são muito mancada, e não sei o quê. E aí depois conversamos e ficou de boa. Mas a sala de vocês era uma sala de muitas pérolas. Nossa, aquela era. No nono ano. Tanto que foi a sala que eu estraguei a graça de todo mundo em um simulado. Putz, foi, mano, que a gente. Nu. Nosso simulado era online, né? Era no celular. Aí, beleza. A gente ficava sentado lá fazendo a prova. Aí, todo mundo colava, né? Mandava no WhatsApp, qualquer tal, beleza. Aí um amigo nosso, China, na hora que o Isaac foi passar, ele abriu o WhatsApp. Na hora, pá. O Isaac só pegou o celular dele assim, aí rodou todo mundo que tava no grupo. Não, eu lembro que os caras ficou bravo comigo. Ah, Falou, ficamos. não, Isaac, pelo amor de Deus, você podia ter deixado passar. Por que você fez isso com a gente? E tipo assim, na minha cabeça, eu falei, os caras não são tão engenhosos, né? Vai rodar China, Domini, uns dois, três ali. Quando eu vi, foi tipo assim, uns 10 Uns cara. 10 foi. E foi tipo todo mundo zerado. Aí eu, Ah, tipo, a gente estudava num prédio. Tinha dois prédios na escola. Até quem era lá do outro prédio também rodou. Aí eu falei, nó. Aí eu lembro até que minha coordenadora falou, tipo, mas nossa, Isaac, como você fez assim? Eu falei, ah, eu vi. Eu falei, se eu ver de novo, eu vou pedir pra ele deixar a tela travada e já era. Aí, no que eu vi o WhatsApp aberto, eu falei, ó, bloqueia seu celular e não desbloqueia. Chamei a coordenadora, falei, ó, vem cá. Filho da mãe. Nisso, todo mundo já em choque. Bravo com o menino. Não, os caras cuspiam fogo. Fala, não, isso é um absurdo. Isso é um ultraje. Isaac tá sendo injusto. Aí eu falei, mano, tô fazendo o meu trampo. Se vocês não querem estudar, aí é com vocês. Resumo da missa. Termina a aula, eu vou pra outra sala, eu só vejo o Dom e os meninos descendo pro outro prédio pra outra coordenação. Os caras saindo de sala, que eu entrei na outra sala que tava os caras, saindo bravíssimo. Ouviram um monte. Chegou no intervalo, os caras me fuzilaram. Falou, não, Isaac, mancada. Não sei o que e tudo mais. Até fulano que não tinha nada a ver, zerou. Aí eu falei, a escolha de vocês e as consequências. E aí, tipo assim, os caras entenderam a muito custo que eles estavam errados, mas tiveram que lidar, né? É, zerou o simulado do zero a nota de todo mundo que tava no grupo. Não, mas escolhas e consequências. Tipo assim, se você escolhe algo, você tem que correr o risco daquilo, porque é fácil demais colar. É o que eu sempre falei pra eles. Tipo assim, colar não é a resposta final. É você aprender e se dedicar. Tanto que eu falo isso hoje na inocência, mas espero que não aconteça. Eu creio que meus alunos em português, eles não colavam tanto, Não. porque eu pesava muito na mão assim. Nossa prova a gente nunca. Acho que eu nem lembro de eu colando na sua prova, mano. Mas assim, ó, vamos lá. Pra você, as minhas aulas, elas eram difíceis ou fáceis? Calma, de entender? De entender, Ah, não, era fácil de entender. não é porque era fácil. Porque o jeito que o senhor explicava, o jeito dinâmico. Eu particularmente, eu gosto muito do professor que usa a lousa, mano. Eu não gosto de um professor que. Não é que eu não gosto, né? Mas eu não acho tão legal o método tipo, de você abrir a apostila numa TV, um projetor, ficar lá falando. Eu acho legal o professor interage, pega o giz, escreve exemplo na luz, aponta pro exemplo, explica o exemplo. E o senhor era muito assim. Aí eu sempre gostei desse método. Não, mas é porque, digamos assim, você vai ver muito isso na faculdade. Por que eu comecei a ser assim?
De começo, tinha dias que eu pegava, abria a apostila, aí eu falava, ah, eu acho que não tá rendendo minha aula. Porque o cara vai olhar, ele vai ler a apostila, vai responder o exercício e já era. Foi aí que eu pensei, eu falei, mano, e se eu, ao invés de abrir, começar a conversar com eles e fazer esses temas aqui, só que de um jeito mais dinâmico? E foi rolando. Então, tipo assim, teve muito momento que eu, de fato, falava, não vou conseguir. E consegui. Tanto que uma aula que eu lembro que eu fiz, de fato, foi no improviso. Vocês nem acreditam que foi isso. Eu peguei, li a apostila 5 minutos antes. Eu falei, vai ser muito difícil, não consegui montar em casa, mas eu vou fazer com vocês. Foi a aula do Me Vem da Lua. Hum. Eu lembro, cara, eu não lembro a matéria agora, eu acho que era oração subordinada, alguma coisa assim. Teve uma aula muito boa que você deu, mano. Agora eu não vou lembrar. Foi nesse modelo, assim. Hum. Que eu fiz pra Acho que vocês. era oração subordinada adjetiva, essas coisas assim, Ah, sabe? eu lembro que foi oração subordinada, que eu fiz um esquema, eu tinha que explicar tudo pra vocês, só que eu usei vocês como exemplo, foi isso? Isso. Ah, foi uma aula, nossa, eu lembro que foi difícil pra montar essa aula. Que eu falei, mano, que ó, detalhe, eu tô trazendo aqui o Domini, que ele é um lado da história. Tem a galera do outro nono que eu dava aula, que é outro lado da história. Só que qual que era o diferencial? A sala do Domini era minúscula. É, tinha acho que 20 pessoas. Tinha 20 pessoas, a outra turma tinha, tipo assim, 30. 30, acho que era uns 33, mano. Eram 33. Então, tipo assim, as aulas, elas fluíam diferente. Só que eu tinha não mais liberdade, porque a outra sala era uma sala muito bacana. Inclusive, eu vou trazer pessoas que eram da outra turma. Então, tipo assim, essa matéria, eu falei, mano, eu acho que não vai dar. E aí, no final de tudo, eu lembro do Domini falando, não, é essa, é essa, é essa, é essa, é essa. Eu falei, ah, eles entenderam. E outras pessoas da sala ali falando, ah, a gente entendeu, a gente pegou e tudo mais. Então foi um momento muito bacana, assim, que eu falo. Vocês me desafiavam, que foi uma época que eu comecei a dar aula pra vocês, que vocês foram minha segunda experiência como professor. E aí eu Uhum. ficava, tipo, eu não posso falhar com eles. Isso era muito bacana. Mas assim, Nomini, você que acompanhou essa trajetória, foi legal? As aulas mudaram? Você via que no começo eu era pouco experiente, depois me tornei mais? Ah, no começo, assim como qualquer professor que entra, o senhor entrou, né, um pouquinho mais receoso, entrou mais devagar, não sabia muito bem como funcionava a escola, a turma, aí chegou fazendo um feijão com arroz, né, fazendo o básico. Aí, conforme o senhor foi pegando intimidade com a turma, o senhor foi conhecendo mais como funcionava a escola, entendendo a escola, o senhor foi mudando os métodos, que nem, como o senhor falou, começou olhando mais a apostila, depois foi para a luz, assim, e algo que o senhor tem muito, o senhor, uma coisa que eu gosto, o senhor fala andando, entendeu? Você não fala parado. Você fala andando pela turma, andando pela fileira, assim. Ah, isso é Só bom. isso. Então você é o tipo de cara que aprende mais de forma dinâmica. Tipo assim, se o professor é paradão, ele só explica pra você não pega nada. É, se o professor ficar lá parado, explicando tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa, eu acho que fica muito preso, fica muito chato. Não que o professor seja chato, mas fica cansativo. Bom, Ainda gostei. mais sendo uma matéria que você não gosta muito. Aí, pronto. Mas vamos lá, você falou de matéria, eu gosto desse gap assim. Diga uma Hum. matéria aí que você é mais de humanas ou exatas? Ah, cara, vai, vamos falar de exatas, mas eu gosto também de humanas. Qual matéria de exatas você se identifica mais? Ah, matemática, sem dúvidas. Matemática? Você é muito bom em matemática? Pô, Mas tipo assim, você. desde pequenininho eu gostava muito, sempre me destaquei, sempre fui muito bem. Eu, muito, não diminuindo outras pessoas, não, mas muitas pessoas tinham que estudar muito para ir bem. Eu nunca precisei estudar numa prova de matemática para ir bem. Mas assim, você chegou aí a alguma Olimpíada de matemática, ou coisa do tipo? Já fiz várias. Tem aqui, ó, deixa eu ver se eu... Aqui, não, bem fácil aqui, ó. É que tá guardada a maioria, não, mas aqui, não dá para pegar porque tá presa. Mas tem algumas medalhas de matemática que eu fiz na Olimpíada. Tá ali do lado. É Boa. que tá presa na parede e não dá pra tirar. Mas assim, Domini, você falou de matemática e tem algumas medalhas. Você sempre participou das Olimpíadas ou foi algo que você foi pra testar e gostou? Cara, a gente, quando na nossa escola, a gente começava com a Olimpíada no sexto. Não, até antes do sexto ano já tinha algumas Olimpíadas obrigatórias.
Aí, a partir do sexto, você poderia escolher quais você queriam fazer e tinha algumas que eram obrigatórias. Uhum. E eu sempre fiz todas de matemática, porque eu sempre gostava muito. Porque lá sempre tinha uma de matemática que eu participava. Mas se tem uma de história, por exemplo, eu não participo. Eu gosto de história, mas não a ponto de fazer uma Olimpíada de História. Mas você tem medo de ir mal ou porque não é sua praia? Porque na minha praia. Ah, mas eu acho você bom em história. Não, eu também me considero, não digo bom, mas eu me considero um bom aluno em história. Mas eu não acho que. Eu nunca tive a vontade, eu só faço as de matemática porque eu gosto. Ah, mas eu lembro muito de ver você nessas Olimpíadas de Matemática, porque eu lembro que nesse colégio que eu trabalhava, uma das minhas funções era cuidar dessa parte de aplicar a Olimpíada. Uhum. E eu gostava muito porque, tipo assim, tem toda a seriedade da Olimpíada, mas ela dá uma liberdade a mais pra gente brincar um pouquinho, momento X ou É. Y. Não Eu é aula gostava. mesmo? Aham, e eu achava muito legal que, tipo assim, você era um cara muito. Em matemática, principalmente. Você era muito focado, você ficava muito Ah, eu ali, sou muito focado, mano. certinho, fazia a conta umas 10 vezes, e aí depois Tanto marcava, que, tanto que confiante. até hoje nas aulas, por exemplo, eu tenho uma aula de matemática e sabe quando tá no fim de bimestre, ninguém quer prestar atenção. Aí, por exemplo, o professor de matemática vai passar a matéria. Ninguém quer prestar atenção, é só eu lá fazendo o exercício. Ah, mas é bom, pô. O que falta hoje são alunos assim. Eu falo assim, mas chega final de bimestre, às vezes até o professor ele fica meio É. assim, de passar matéria. Que nem você funciona no. A escola que você tá hoje é bimestral, eu trabalho na trimestral. Uhum. Então pense assim, eu tô passando matéria agora, que eu vou ter que retomar depois das férias para passar a prova. Ah, o Então, trimestre acaba então em agosto lá. então tipo assim, o cara tá. Porque ele fala, ah, Hum, meu, eu vou ter que rever tudo de novo. E é muito complicado. Mas assim, a escola às vezes, ela dá esse suporte. Que nem, pra mim, as Olimpíadas ajudavam muito porque tinha muitos alunos que ficavam, tipo, motivados a estudar por conta das Olimpíadas. uhum. E eu vejo muito isso, tipo, em você. Você era o cara que eu tenho que estudar, e aí vinha a Olimpíada, eu vou fazer. Tanto que eu já até coloquei você em uma Olimpíada de português. Não, eu lembro que eu fiz. Coloquei uma turma mó aleatória, até hoje eu não entendo o porquê. Que eu tinha que escolher 5 pessoas. Eu falei, beleza, vou pegar os meus alunos-chave. Peguei Domini, peguei uma aluna muito, 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 muito boa de português. E assim foi. Aí eu falei, ah, nada pode dar errado. Convidei um cara aleatório. Porque eu falei, esse se destaca. Amigão do Domini. E aí, tipo assim, todo mundo foi mais ou menos, eu não entendi o porquê. Acho que uma pessoa de vocês se destacou e ficou por isso, tanto que ninguém lembra. Uhum. Mas vamos lá. Rapidinho, Domini, pode falar. aproveitando esse gancho que você falou de Olimpíada, não só pelo desenvolvimento do aluno, de quem faz, mas dependendo da quantidade de Olimpíadas que você fez, por exemplo, se você fez muitas em matemática, física, você pode até ganhar uma bolsa. Não, você pode até entrar, ingressar numa faculdade com essas Olimpíadas, ou ganhar um bom desconto, algo assim. Então, pra você, isso é a vantagem de participar de uma Olimpíada? Eu não levo isso como meu foco, entrar na faculdade com a Olimpíada, mas eu tenho em vista que isso pode acrescentar na hora de eu ingressar em uma. Então, tipo assim, para quem não sabe, né? Essa questão das Olimpíadas que ele está falando são as Olimpíadas acadêmicas. Então, uma Olimpíada de português, uma Olimpíada de matemática. Às vezes, quando você vai ingressar numa faculdade, dependendo da forma que você ingressa, eles analisam seu perfil acadêmico. Então, ele pode olhar e falar, por exemplo, o Domini, ele participou de Olimpíada tal, tal, tal. A gente vê que ele é um cara dedicado, que ele se esforça. Isso pode ser um facilitador na hora de você entrar para uma escola, uma faculdade. E também tem Olimpíadas que dão bolsas de estudo e tudo mais. Então, tipo assim, falamos aqui de Olimpíadas, falamos de diversas coisas, Domini. Agora, eu vou, antes de mais nada, tá? Eu vou te fazer uma pergunta aleatória Uhum. que fizeram aí. Anda. E aí, depois, eu vou até abrir um post aqui pra te fazerem perguntas. Tirei foto Fechou. aqui, vou mandar lá no Instagram pra galera mandar perguntas pro Domini aí. Vocês vão estar ouvindo depois, então não faz sentido. Então, a galera do Instagram, eu vou colocar aí, ó. Esse é o meu convidado de hoje.
Ponto. Alguém tem alguma pergunta? Aí, como eu não sou tão jovem, manda aí na DM. Então, eu já tenho uma pergunta de uma pessoa. Manda. Não vou dizer quem, obviamente você vai adivinhar pela pergunta, Hum, mas a pessoa perguntou assim, ó: hum. se a gente fosse um casal de vilões, quais seriam os nossos poderes? Mas que pergunta, hein? Você tem ideia de Hum. quem fez? Ah, tenho, né? Então joga aí, quem você acha que foi? Foi a Nicole, lógico. Obviamente. Então aí, ó, se vocês fossem um casal de vilões, quais seriam o poder de vocês? Qual herói ou qual poder? Só o poder? Não, se vocês fossem vilões, não é nem herói, Ah, é vilões. vilões. O poder um só pros dois ou um de cada? Você que sabe. Como Ah, ficar vou melhor falar aí um só pros dois. na sua imaginação. Hum, um poder pros dois vilões, mano. Você que sabe, pode ser um pra cada um. A gente pudesse apagar a memória das pessoas. Por quê? Pra gente tentar idealizar um mundo novo onde os vilões se tornam heróis delas, mas assim dominando o mundo. Só que de uma forma ruim. Mas como as pessoas esqueceram de tudo, apagou a memória, que dá, elas não sabem mais o que é certo ou correto. Que dá, o que a gente falar agora vai ser certo, porque elas não entendem o que é um certo e o que é o correto, não, o que é o certo ou errado. Que daí a gente apagando a memória delas, a gente vai fazer elas esquecerem o jeito de se pensar. Olha, bem elaborado. Mas vamos Bem, lá. Domini, hum, ainda temos mais alguns minutos aí de gravação. hum, Eu vou deixar você perguntar alguma coisa pra mim, e aí logo em seguida a gente vai seguindo o fluxo aqui até acabar. fechou. Cara, tem uma pergunta. O senhor sempre. O senhor falava pra gente que o senhor morava muito longe Sim. da antiga escola. E como que foi isso pra começar lá, mano? Como que você. Quando você foi na entrevista pra entrar na nossa escola, na sua antiga escola, quando você viu, pá, X tempo pra chegar. E agora, mano? Eu aceito ou não? O que fez? O que te levou a aceitar passar por tudo isso todo dia? Vamos lá. São diversas partes, né? Vou te contar como foi o processo de eu entrar aí. E rapidinho, Diga. após essa pergunta, o que te fez sair dessa nossa escola que você saiu? Nossa, É, beleza. mano. A entrevista, como é que foi? Vou te contar que foi bem engraçado. Eu cheguei na época, eu já tinha pedido minha esposa em casamento e eu precisava de grana. E aí eu tinha sido demitido do colégio e tudo mais. E eu mandei currículo. Aí eu cheguei pra minha esposa e falei: Meu, que raiva. Eu mando o currículo e ninguém me chama. E tipo assim, eu fiquei papo de 3 semanas mandando currículo e ninguém me chamou. E aí eu lembro que eu tava recebendo seguro-desemprego e ia acabar o meu seguro-desemprego. E eu falei, meu, nunca aparece. Aí, se eu não me engano, eu fui falar com uma conhecida minha, assim, e fui falei, meu, tá difícil, é, não tá fluindo, eu vou pedir minha namorada em casamento, mas e aí? O que vai acontecer? Ela falou, Isaac, as coisas acontecem quando Deus quer que aconteça. Ela falou isso, eu recebi uma ligação. Aí falou, Isaac, você gostaria de fazer entrevista no colégio tal, 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 tal? Eu falei, gostaria. Ó, a entrevista é tal horário, é assim, assim, assado, o salário é esse, é uma substituição, você topa? Eu falei, topo, mas qual que era o meu pensamento? Eu tava recebendo seguro-desemprego, eu só ia substituir uma professora. Aí eu fui fazer entrevista. Fui fazer entrevista com o seguinte currículo. Trabalhei como estagiário a vida inteira, fiquei um ano Uhum. como professor de redação e a vaga era para português. Para quem não sabe, professor de português e redação, às vezes o cara não gosta porque é muito técnico e gramática é mais fácil do que você dar aula de redação. Aí eu falei: "Não, beleza. Tô precisando de dinheiro, a vaga é uma vaga bacana, vou me arriscar". Eu não tinha como chegar na entrevista. Tipo assim, eu falei pra minha esposa, né, que na época era namorada.
Falei, Lê, é muito longe, não sei o que fazer e tudo mais. Aí eu falei com um amigo meu, falei, cara, você me empresta o carro pra fazer entrevista? E, tipo assim, ele tinha acabado de comprar o carro, o primeiro carro dele. Ele falou, Isaac, te empresto. Fui, botei no GPS, fui nervosaço. Eu falei, mano, vou ter que atravessar São Paulo pra fazer entrevista. Cheguei e fui fazer entrevista, só que eu falei, mano, eu vou dar o meu melhor. E estudei, falei, pô, é entrevista com aula teste? Montei a aula esplêndida assim. Falei, beleza. Cheguei, conversei. Aí tinha eu e outra moça. A outra moça contou a história dela, tudo mais. E eu falei, eu acho que eu não passo. Eu falei, não, mas relaxa, a vida é assim. Mas você vai passar. Eu falei, pô, eu sei que a gente tá competindo aqui, mas tem que se incentivar. Só que o que foi o treta? Quando eu fui fazer a aula teste, eu pensei que eu ia fazer a aula teste pro que seria responsável pelo colégio. Então, tipo assim, na minha cabeça, a pessoa que eu ia fazer entrevista era hiper mega importante. Eu não vou Uhum. falar que. Aí eu fui, fiz a aula pensando que a pessoa era, tipo assim, a pessoa e fiz tal. Terminei a entrevista, ela falou assim: Isaac, a gente gostou muito de você e a gente já dispensou a outra professora. Você ficou com a vaga. Só que você tem que entregar tudo agora. Eu falei, beleza, tudo que eu te entreguei. Ela falou, então Uhum. beleza. Comecei a dar aula pra esses carinhas aí. Eu gostei muito. E aí eu dava aula pra eles e sempre pensava, falei, pô, tô me apegando aos meus alunos, só que eu tô substituindo. Uhum. Então, vai acabar isso. E aí, quando ia acabar, que a professora ia voltar, eu lembro que a diretora chegou pra mim e falou assim: Isaac, então, a gente gostou muito de você e tem uma professora que acabou de passar num concurso. E essa professora, ela passou no concurso e vai abrir a vaga dela. Só que era uma matéria que eu nunca tinha dado, que era literatura. Ela falou: Você topa? Falei: Topo. Vamos lá e já era. Beleza. Parei de dar aula pra turma do Domini. Fui dar aula pro médio dessa matéria e tudo mais. E dava aula o dia inteiro para outras salas. E dei aula. Voltei a dar aula pro Domini. E o que aconteceu? Era muito distante. Era papo de 1 hora de carro, 2 horas e 10 de Era transporte longe, hein? público. Então, tipo assim, era muito longe. E aí eu fui desgastando, só que eu gostava da galera. Meu desempenho foi diminuindo ali um pouco. E aí meus chefes sempre falaram comigo, falou, Isaac, o que tá acontecendo, tudo mais. Aí até o ponto que eu falei, tipo, eu casei, fiquei ainda metade de um ano, e eu falei pra minha esposa, eu falei, ó, tá difícil, complicado, eu acho que eu vou trabalhar no colégio mais perto. Ela falou, então tudo bem. E aí eu sabia que ia ser difícil. Tanto que eu acho que eu nem cheguei a contar pra ninguém na época, assim, dos Não, alunos. Eu acho que eu contei quando eu passei pro outro colégio. E foi. aí foi, tipo assim, muito difícil. Minha esposa sabe. Ela, tipo, a gente precisava, né, que eu descansasse mais, mas ao mesmo tempo ela ficava triste que eu tava saindo de um lugar onde eu gostava muito. Porque, pra quem não sabe, além de dar aula de português e literatura, eu dei aula de educação socioemocional, Ah, é, foi. que era, tipo assim, matérias extremamente bacanas, onde a gente conversava da vida. Então, tipo assim, eu lembro que a minha última memória do colégio que eu trabalhava, pra mim, é uma das minhas favoritas, que é da festa junina. Ah, é, foi. Qual que foi o lance da festa junina? Na festa junina desse colégio é quadrilha maluca. E eles fizeram um tema do filme Rio. E aí o professor tinha que dançar e tudo mais. E aí eu sabia já que eu já não ia estar mais ali. E foi o que eu falei, tipo assim, eu fiz todo um discurso, conversei com eles, que eu já tava com a entrevista marcada. E aí, pra mim foi muito marcante todo momento. Que foi até o que eu falei pra minha esposa, eu falei, foi uma despedida, né? Porque eu tive que ir no ensaio, eu tive que almoçar na casa do Domini, foi mó rolo esse dia. Inclusive, Foi. macarrão incrível que eu comi, excelente macarrão. E foi, tipo, difícil, eu fiquei triste. E sempre que eu lembro, é legal lembrar, mas eu fico muito triste. Respondi sua pergunta? Oi? Respondida? Opa, só mutei ali que eu fui falar com a minha irmã. Ah, tranquilo. Tirei sua dúvida? Ah, tirou, né, mano? Mas foi triste quando você saiu, hein, mano? Ah, ó. Foi ruim porque
senhor tinha começado a dar aula de literatura pra gente, né? Ano Uhum. passado. No primeiro semestre inteiro. Aí, mano, depois, não por demérito da nova professora, mas por mérito seu, eu acho que a gente estava acostumado com uma aula muito boa e caiu para uma pior. Não, mas isso é questão de só acostumar, eu diria É, assim. Porque, querendo ou não, a gente se apega a professores. sim. E você sabe muito bem que, tipo assim, tem ano que você tem um professor aí do nada troca. Como a vida acontece, né, numa escola. E agora vem a minha pergunta, que eu sempre tive curiosidade de perguntar isso. Hum. Para vocês, alunos, como é quando troca de professor? Depende do professor que saiu e do professor que entrou. Um exemplo. Esse Hum, ano entrou um professor de física, mano. Monstro. Muito bom. Entrou muito bom, mas ele era muito indisciplinado, que dá. Ele chegava atrasado, ele faltava do nada. Aí, mano, saiu e agora entrou um que, de novo, não por demérito do outro, mas por muito mérito do outro. Então é muito ruim quando você está acostumado com uma que a régua tá lá em cima e chega outro que a régua tá aqui no meio. O professor que uhum. estava aqui e entra outro que tá na média. Que daí isso acaba com porque o professor que estava aqui, ele tava num raciocínio que tava indo. Aí chegou o outro e cai o raciocínio porque ele muda totalmente o jeito. Aí ele já começa. É totalmente diferente, é muito ruim, mano, porque você se perde. Porque aí um professor começa a falar de um assunto que já foi falado. Fica muito ruim. É porque assim, eu vou contar um pouco dos bastidores. Quando acontece sempre uma substituição, o que que pega? A gente tem que continuar de onde o outro parou. Só que é passado pra gente, tipo assim, ó, fulano parou aqui e aqui. Então, o professor não sabe, tipo, ele parou aqui, ele falou tudo, não falou nada, eu continuo. Então, o professor ele tem que se guiar, às vezes, no escuro. Então, porque, por exemplo, às vezes o professor passou, vai até a página 100, o professor passou até a 50, mas ele pulou da 20 a 30 para falar depois. Aí o professor que estava lá, que entrou agora, não sabe. Fica muito ruim Então, isso. mas é o desafio de ensinar. O bom é que vocês, ainda bem, creio eu, são uma turma de boa, assim. De boa, de boa. São bem resistentes, às vezes. É, Que eu lembro que, mesmo vocês sendo muito de boa, já tivemos diversos embates. já. São muito competitivos. Meu Deus do céu. Eu Acho que lembro que toda a sala é. vocês não gostavam de ficar atrás da outra sala, tipo, que agora é A e B, né? Vocês não gostavam de ficar atrás da sala A, vocês achavam que eram muito. Não, É. mas nós somos inteligentes e não sei o quê. Sempre se achava melhor que a outra sala. Mas eu rachava muito o bico com isso. Que no final de tudo era todo mundo excelente, assim. Tanto que eu lembro, teve uma prova sua que você falou que tirasse a melhor nota ia ganhar alguma coisa. Um negócio assim. Eu lembro que foi uma disputa entre as salas, mano, pra ver quem ia melhor. Não, eu lembro até hoje. Era você e a Sofia. Era, eu tirei 9,5, um negócio assim, a Sofia tirou 10. Não, a Sofia tirou 10 e eu tirei 9,75. Mas eu lembro até hoje. O exercício um ou 2 na nossa prova era muito difícil. E o da dela não era assim. Aí eu lembro que eu fiquei falando, não, mas esse aqui era muito mais difícil que o seu e tal. Ah, eu sempre nivelei muito bem as provas. Minha Tá bom. opinião. Minha opinião. Eu lembro até hoje, era um exercício que tinha uma frase e a gente tinha que descobrir quais. Eu esqueci o nome da matéria que fala de hipérbole, essas coisas. Figura de linguagem. Você tinha que descobrir quais figuras de linguagem tinha naquela frase. E eu acertei duas das três. E não tinha essa questão na prova deles. Eu não lembro. Também era sobre isso, mas não era desse jeito. Eu fiz Acho que era de diferente. assinalar, um negócio Eu assim. coloquei. Na de vocês era de escrever, na deles era de assinalar. Na deles era de assinalar. Aí na de assinalar você já tem um. Já tem um norte. Mas tá Ai, bom, né? gente. Fiquei com 9,75, ela ficou com 10. Isso é engraçado, Domini. Ô, Domini, temos aqui 45 minutos. Pra mim, rendeu muita coisa e nem pareceu que rendeu tudo isso. Oh, foi bem, pô. Aí eu vou te fazer um bate-bola jogo rápido. Manda. Sabe como funciona? Você pergunta, eu respondo. Você pergunta, eu respondo. Exato. Vai. Então eu vou te fazer. Tentar fazer umas 5 perguntas assim. Beleza? Manda. Um sonho. Virar advogado.
Tá bom. Uma viagem. Um lugar? É. Suíça. Uma pessoa. Meu pai. Quando você pensa em escola, o que vem na cabeça? Futuro. E sobre o futuro, o que vem na sua cabeça? Família. Construir uma família. Construir uma família? É. Olha, aí sim. Então vamos lá, Domini, para finalizar, vou pegar esse gap que você falou, esses dois gaps assim. Você Hum, falou muito sobre estudar, você também falou sobre família e tudo mais. hum. Você pensa no futuro em construir uma família? Tipo, para quando você acha que você tem essas metas assim? Pra quando? É, Ah, cara, eu quero estar com uma família estruturada já. Tenho pra ter filho, né? Já tá pronto, tô pronto pra ter filhos com uns 27, 28 anos. 27, 28? Não, 28. Ah, seria a idade que eu tenho hoje, 28 anos. É, tô com 28, pronto, agora sim. Tô com a minha casa, pretendo estar ou terminando de pagar minha casa, ou já com a minha casa, ter meu carro. Boa. Eu pronto para com a minha profissão estável, uma renda estável. Ah, tranquilo, é um bom plano. Mas aí, Né? Domini, você aí que é estudante e tudo mais, pra fechar o episódio hoje, assim, que aí Hum, depois vai vir o momento merchan, hum. qual conselho você daria pra quem quer, tipo assim, ter um foco na vida e estudar, fazer uma faculdade? Ah, mano, muita gente, por exemplo, se deixa levar pelo que os outros acham. Tipo, vamos sair? Não, tem que estudar. Aí o outro ficar bravo. Tanto que eu tenho até hoje um amigo, China, ele às vezes deixa de sair com a gente para estudar. A gente reclama, mas ele tá certo, mano. Então eu acho que você não tem que ligar pro que os outros pensam, você tem que fazer por você e não pelo que os outros acham. E sempre ter um foco em mente, nunca esquecer desse objetivo, sempre estar com esse objetivo em frente. Então, ter um objetivo gravado na mente e não deixar nada te distrair. É. Então, esse é o conselho que você deixa. E também não se habitolar. Porque se você se habitola, você fica louco, né? Então, não é bom. Nada que você. Tudo que é muito faz mal, né? Tudo que é em É excesso, certo. de fato, faz mal. Então, esse é o conselho que você deixa. Tudo em É excesso isso. faz mal, aproveite, foque nas coisas. Isso. Ah, então, por hoje é isso, né? Só Espero isso. que você tenha gostado de ser entrevistado aqui, Domini. Gostei sim, pô, lógico. Eu gostei da sua presença. Tamo junto. Para quem não sabe, a meta é que esse episódio ou saia no final dessa semana, que a gente tá gravando no dia 2 de julho, ou, né, que ele saia semana que vem. Eu acho que ele vai sair nessa semana, porque o convidado da semana que vem, a transmissão vai ser ao vivo. Ó, Se eu não tiver todos esses encargos que eu tive hoje, que pra quem não viu os making off disso aqui, deu trabalho, hein? deu muito trabalho, a gente ficou aqui cerca de 20 minutos só pra ajeitar tudo. Pois é. Mas é isso. Vou fazer os merchans aqui com a presença ilustríssima do Domini. Então, galera, esse foi o podcast de hoje. Vai vir os merchans e aí a gente vai encerrar por hoje. Beleza? É isso. Espero que tenham gostado. Confira o merchan. Tchau, tchau. E aí, galera, vocês gostaram do episódio? Espero que sim. Galera, se vocês gostaram, eu tenho um anúncio para fazer. Para quem não sabe, além de professor, eu sou escritor, eu tô escrevendo um livro chamado Escadaria da Morte. Ele tá lá no Wattpad. Então, você pesquisa por Escadaria da Morte, vai aparecer essa capa. É uma capa bem genérica, vou mudar no futuro. Tem já publicado 9 capítulos. Então ele ainda está em processo. Eu comecei a escrever quando eu tinha 16 anos, eu mexi muita coisa, algumas coisas eu deixei passar. Então eu tô revisando muita coisa ainda. Caso você goste de ler, quer ler um livro bom, sem besteira, sem maldade, então esse é o livro perfeito para vocês. Eu não vou nem falar a sinopse para você ficar curioso e ir lá conferir. Eu só vou postar o 10º capítulo se eu ver que vocês engajaram. Então, por favor, leiam todos os capítulos, leiam todo o livro, tá lá no Wattpad. Eu vou deixar no link aqui desse podcast, tá bom? Então, se você está ouvindo pelo Spotify, eu vou deixar o link. Se você está ouvindo pelo YouTube, eu vou deixar o link. Por onde você estiver escutando, eu vou deixar o link. Então, fiquem em paz quanto a isso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. É isso.
Vai lá, confere o meu livro, por favor. Se gostou, manda uma mensagem pra gente lá no @redação com Maia, lá no Instagram, que eu vou ficar muito feliz de receber comentários, dicas, se você achou algum erro, por favor, manda lá pra gente. É isso. Tchau, tchau.